Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Elcimar e hoje eu vou falar com vocês sobre a hipótese de escrita. O que vem a ser hipótese de escrita? Quais são elas? Vamos lá? Bom, então eu vou mostrar para vocês quais são essas hipóteses que as crianças levantam em relação ao nosso sistema de escrita alfabética, né? A primeira das fases é a garatuja. Muitas crianças até pulam essa fase devido ao nível de letramento e consciência fonológica que essa criança tem desenvolvida. Então, a criança que vive num meio letrado, que o pai lê para ela, que ela está sempre em contato com letras, que ela, né, trabalha em casa ou na escolinha com letras móveis, que ela lê seu nome, que ela está no mundo letrado, muitas vezes ela passa rapidamente pela garatuja ou muitas vezes até pula garatuja. O que seriam essas garatujas? Essa garatuja, ela pertence ao nível pré-silábico, só que ela é a primeira das hipóteses da criança. Quando a gente pede para a criança escrever raposinha, a criança, ela faz um desenho. Aqui ela fez, ó, tipo um homenzinho, uma bolinha, uma parece uma bananinha. Ela faz um desenho. Por quê? Porque ela não está pensando nas letras, na palavra, no nome raposinha. Ela está pensando no objeto, no bicho, no animal. Então, ela representa com desenho. E qual que é o nosso papel? Fazer a criança entender que os objetos têm nomes, os animais têm nomes e que esses nomes são representados por letras. Depois nós temos uma garatuja onde a criança imita as letras. Aqui está imitando uma letra de caixa alta, né, que a gente chama de bastão, e aqui está imitando uma cursiva. Então a criança passa por essas fases e vai evoluindo de acordo com o estímulo que ela recebe do meio. Ela recebe estímulo da família, se ela vai na escolinha, ela é estimulada. Por isso, o trabalho com os nomes é muito importante, porque ela começa a ler o nome dela e relacionar com o som e relacionar com as letrinhas. Aqui no pré-silábico, a gente tem a primeira fase onde a criança usa letras, números e símbolos. Ela pode escrever até o fim do papel, aquele monte de letras sem parâmetro. Ela pode escrever um pouco menos, mas ela utiliza símbolos e letras. Ela não discrimina ainda, nem separa o que é letra, o que é número. Aqui nós temos uma outra fase em que a criança já usa somente letras, então nós vemos que ela teve uma evolução. Por quê? Porque ela já sabe que raposinha é o nome daquele animal e ela tem que representar com letras, né? Aqui nós temos também outro exemplo aqui do pré-silábico, onde a criança já começou o processo de fonetização. O que vem a ser isso? A criança já começa a perceber os primeiros fonemas. E se ela tem conhecimento das letras e quais sons essa letra representa, ela começa a utilizar na escrita. Ó, raposinha. Ela terminou com A. Muitas vezes, esse exemplo de pré-silábico, a criança, ela utiliza o primeiro som ou o final, ou os dois juntos. Aqui ela utilizou os dois juntos. Então, o trabalho com o pré-silábico, ele tem que ser feito com cartazes, com parlendas, com muitas intervenções. Você, professora, faça o cartaz da parlenda com o seu aluno na frente dele, escrevendo. Peça para ele ditar para você o sonzinho. Se você vai escrever um cartaz ciranda, cirandinha, conta o número de palavras, fala para eles qual que é a primeira palavra. Ciranda. Como que eu escrevo ciranda? Quem me ajuda? Tem algum nome no nosso listão que tem o mesmo sonzinho de ciranda?
O nome próprio é um portador estável que fica ali na parede, que ele pode perceber a ordem das letras, o som, quando ele chama o nome do coleguinha, esse sonzinho vai ajudá-lo na escrita. Então, o professor tem que escrever tudo na frente do aluno para mostrar para esse aluno que tudo que ele fala pode ser registrado. Porque, como eu disse, nessas duas fases aqui, que são a garatuja e o pré-silábico, a criança não percebe que a escrita representa a nossa fala. Ela não percebe que tudo que a gente fala pode ser registrado com letras, né? Depois a criança vai evoluindo, ela vem para a hipótese silábica. E a hipótese silábica é quando a criança percebe a pauta sonora. A criança percebe que, quando ela fala, ela emite sílabas. Cada vez que ela abre a boquinha, ela emite sílabas. E ela começa a contar essas sílabas. E ela começa a usar uma letra para cada sílaba. Então, tem uma primeira hipótese aqui, né? A silábica a gente divide em duas fases, aliás. Tem duas fases. A primeira fase é a silábica sem o valor sonoro. A criança não percebe ainda o som que ela tem que usar. Igual aqui, raposinha, ó. Raposinha. Geralmente o silábico, ele bate o dedinho silabando. Então, raposinha, a criança ainda não tem o valor sonoro de todas as letras. Ela pode usar letras aleatórias. Ela poderia usar o W aqui. Então, quanto mais você trabalha com bingo, quanto mais você trabalha igual método Boquinhas, né? Tem escola que trabalha método Boquinhas, para a criança perceber o som. Quem não trabalha com Boquinhas, trabalha bastante bingo. Bingo para a criança perceber o som, imagem, rimas, o que começa igual, o que termina igual, fazer análise de quantas sílabas, tudo isso ajuda aqui no silábico. O silábico também, quando ele não tem muito repertório de letras, ele pode usar letras do nome dele, igual Aline. Aline, para escrever raposinha, se ela conhece só as letras do nome dela ou pouquíssimas letras, ela poderia escrever raposinha desse jeito. E você manda a criança ler, ela leria raposinha. Se é uma atividade avaliativa, você deixa. Se é uma atividade de intervenção que você está trabalhando na sala com letras móveis, você pode fazer com a criança a intervenção. Raposinha, nha. Qual que é o último sonzinho? Essa letrinha, qual que é? É I? Ela faz sonzinho de A? A criança provavelmente, se ela conhece o A, ela tiraria o I e colocaria o A, né? Depois a criança vai evoluindo, nós chegamos aqui na silábica com valor sonoro. Essa fase é onde a criança já utiliza os sons que pertencem àquela sílaba. Então, raposinha. Geralmente elas usam as vogais porque as vogais são mais fáceis, né? De serem pronunciadas, de serem percebidas, porque na nossa língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, né? Então, raposinha. Se você faz bastante bingo, trabalha bastante os sons na sala, a criança escreveria raposinha sim. Ela pode também estar escrevendo com as consoantes, ó, raposinha, nha. Aqui, como o NH é mais difícil, né, da criança perceber, ou de repente não tem tanto nome na sala com NH, né, para a professora explorar, ou nos cartazes, a criança poderia colocar um A. E nós temos assim também, tem criança que escreve assim, ó, raposinha. Então, numa situação de aprendizagem, a professora pode colocar a criança que escreve pautada nas vogais com a criança que escreve pautada nas consoantes para trabalhar em conjunto, trabalhar com letras móveis, registrar numa cruzadinha. A cruzadinha, gente, é essencial para a criança sair do silábico com valor e ir para o silábico alfabético. Por quê? Porque a cruzadinha, ela tem o tanto de letras que a criança tem que colocar. Ela vai ter conflito ali. E se é uma situação de aprendizagem, você vai questionar
para que essa criança evolua e perceba as letras que estão faltando, né? Uma outra atividade também é você dar todas as palavras as letras da palavra raposinha. Então, todas as letras, embaralha e fala para ela montar raposinha. E vai ajudando a sua criança, ó. Raposinha. Quantas vezes abriu a boquinha? 4. Quantas letras você vai precisar? Se ela falar 4, você fala, olha, a palavra raposinha se escreve com todas essas letras. Vamos colocar na ordem? Como que é o ra? Aí tem as duas crianças. Como que é o po? Tem as duas crianças. Como que é o zi? Se ela falar z, você fala, olha, o z faz esse sonzinho, mas a raposinha é igual à palavra casa, é com S. Você vai montar. Agora, se a criança for montar sozinha e montar com o z, você deixa, porque ela está construindo essa hipótese. Agora, quando você coloca o Z, que é a letrinha móvel, você tem que falar para ela, olha, o S, né? Se você coloca o S na letrinha móvel, você fala para ela, olha, aqui estão todas as letras da palavra raposinha, você tem que usar essas letrinhas. Então, você não vai colocar um Z, porque você é professora, você vai colocar o S. E aí já trabalha com ela. Faz uma relação com a palavra casa, que eles sabem escrever de cor. Casa é com S, mas tem som de Z. Raposinha. Agora nós temos a fase silábico-alfabética. A fase silábico-alfabética é aquela que antigamente a gente falava que o menino comia letras. Hoje não, né? De acordo com os estudos aí de Emília Ferreiro, Ana Teberoski e outros que estudam as fases da escrita, a gente sabe que essa escrita, ela está acrescentando letras e não comendo letras, né? Olha quantas letras a mais ela acrescentou aqui na silábico-alfabética em relação à silábica. Então, a silábico-alfabética, ela escreve muitas vezes a sílaba completa, né, com todas as letrinhas, ó, raposi. E aqui ela escreveu na hipótese silábica, por isso que a gente fala silábico-alfabética, porque muitas vezes ela põe a sílaba completa com as letras e a sílaba incompleta. Aqui nós temos um outro exemplo, ó, raposinha. Se for uma situação de avaliação, você ditou, a criança leu, você registra o que ela sabe. Se for uma situação de aprendizagem, você faz intervenção, ó. Po. Aqui eu posso ler po? Não está faltando nada? Será que o P sozinho faz o som de po? Ó, zi, nha. Eu falo raposia, o raposinha, nha. E procura algum nome da sala que tem o sonzinho do NH. Uma palavra do uso do dia a dia que tem o NH, né? Rodinha. Vai lá na rotina, pega a palavra rodinha, nha. Eles vão perceber o NH. Então, se for uma atividade de aprendizagem, você faz as intervenções para ele acrescentar mais letras aqui na escrita dele. Lembrando, professoras, que aqui não é o momento de cobrar ortografia, tá? Ele ainda está construindo essa hipótese de escrita. Agora, aqui nós temos a tão sonhada alfabética, né? Quando a criança compreende todo o sistema de escrita alfabética. Ela ainda comete erros, ó. Raposinha. Ela comeu o H, que a gente fala comeu, né? Na verdade, ela acrescentou o N. Lá da escrita dela silábica, ela está acrescentando o N. E você vai fazendo intervenções para que ela coloque o H, né? Raposinha. Aqui, ó, pode ser uma criança que já percebeu o NH em algum nome, na palavra rodinha, né? E o Z. Isso daqui vai ser trabalhado depois na ortografia. Então, na verdade, na escrita silábico-alfabética, nessa hipótese e na hipótese alfabética, a criança acrescenta letras e não come letras, conforme a gente dizia no passado, né? Então, nós terminamos aqui todas essas fases e em todas essas fases de escrita, o papel do professor é muito importante.
Porque se ele não está avaliando, ele deve fazer intervenções, ele deve questionar para que esse aluno evolua. Leia muito para os seus alunos, trabalhe com alfabeto móvel com os seus alunos, pique as palavras em pedacinhos com os desenhos para eles montarem. Tudo isso é muito importante. Eu vou estar gravando mais vídeos para vocês separadamente, em todas essas hipóteses de escrita, tá bom? Muito obrigada e até!